A chuva açoitava as janelas, uma sinfonia de caos espelhando a tempestade que se formava dentro de Marcos. Ele segurava um envelope fino, sua superfície imaculada, mas irradiando uma aura arrepiante. Hesitante, Marcos rasgou o envelope. Uma única folha de papel deslizou para fora, alva e lisa contra a luz fraca de seu apartamento. Seu nome, escrito em uma letra cursiva elegante no topo, enviou um arrepio por sua espinha. Abaixo de seu nome, havia uma lista. Nomes familiares, amigos, vizinhos, a velhinha que vendia bilhetes de loteria na esquina. Um medo crescente começou a consumi-lo. Ele reconheceu Dona Maria, a padeira, seu nome aninhado entre um amigo de infância e o dono da livraria que ele frequentava. A caligrafia era inconfundível. Cada letra parecia carregada de uma história antiga. Ele tinha acabado de vê-la naquela tarde, seus olhos gentis franzindo enquanto ela lhe entregava seu pão de centeio de costume. Aquele sorriso caloroso agora parecia um eco distante, uma memória que ele temia perder. Depois havia o Lucas, seu vizinho jovial, sempre pronto com um aceno e um sorriso. Lucas era a personificação da alegria, sempre iluminando o dia de todos ao seu redor. Cada nome era um soco no estômago, cada um lembrete arrepiante das pessoas que ele conhecia, das pessoas com quem se importava. A lista parecia pulsar com uma energia sombria, cada nome uma ferida aberta. A lista não era uma piada, era uma ameaça. Uma sombra pairava sobre cada nome, uma promessa de algo terrível por vir. A tempestade graçava lá fora, espelhando a tempestade de medo e confusão dentro dele. Cada trovão parecia um presságio, cada relâmpago uma revelação. Ele tinha que fazer alguma coisa, mas o quê? A incerteza o consumia, cada segundo parecia uma eternidade. Para quem ele poderia ligar? Quem poderia entender a gravidade da situação e oferecer ajuda? Na manhã seguinte, a tempestade havia passado, deixando uma cidade lavada e silenciosa. O céu estava da cor de osso desbotado, como se a tempestade tivesse levado toda a cor. Mas o frio permaneceu, agarrado a Marcos como uma mortalha, penetrando até os ossos. Ele caminhou até a padaria, cada passo pesado de pavor e incerteza. Ele precisava ver Dona Maria para se assegurar de que a lista era uma mentira, uma brincadeira de mau gosto. Mas a padaria estava fechada, um sinal de fechado, balançando tristemente na porta. As janelas estavam escuras, a porta trancada, como se ninguém tivesse estado lá por dias. Ele sacudiu a maçaneta, seu coração afundando a cada tilintar metálico, o desespero crescendo. Ele perguntou ao feirante ao lado se ele sabia onde Dona Maria estava, a voz trêmula. O feirante deu de ombros. Não havia a manhã toda. Estranho, disse ele com uma expressão confusa. Uma onda de náusea tomou conta de Marcos, o medo apertando seu estômago. Ele olhou para o nome de Dona Maria na lista. A tinta agora parecendo pulsar com uma energia malévola e sinistra. Não era uma piada. Era uma sentença de morte. Uma premonição terrível que ele não podia ignorar. Os dias se transformavam em noites, cada uma mais fria, cada uma mais assustadora que a anterior. Todas as manhãs traziam a confirmação arrepiante de outro nome riscado da lista. Lucas, seu alegre vizinho, desapareceu sem deixar vestígios. Seu apartamento estava vazio, seus pertences sumiram, como se ele nunca tivesse existido. A cidade, antes uma fonte de conforto, agora parecia um campo de caça. Sussurros o seguiam, sussurros que falavam de desaparecimentos, de uma lista amaldiçoada. O medo era uma coisa viva agora, um parasita que havia se alojado em sua alma. Seu reflexo no espelho era o de um estranho, seus olhos vermelhos de tanto chorar, seu rosto marcado pelo terror. Dormir se tornou uma lembrança distante. Ele se tornou um fantasma.
assombrando as ruas, tentando desesperadamente encontrar um padrão, uma conexão. Ele visitou as famílias dos desaparecidos, seu coração se partindo a cada história de descrença. Ele consultou livros antigos sobre folclore, sobre maldições ancestrais, sobre rituais esquecidos. As respostas, se é que existiam, permaneciam indefinidas, trancadas nos labirínticos corredores de livros. O peso de sua impotência o oprimia, sufocando-o. Movido pelo desespero, Marcos procurou as videntes da cidade, suas cartomantes. Ele visitou uma leitora de tarô em um quarto mal iluminado acima de um açougue. As cartas falavam de trevas, de uma mão invisível manipulando seu destino. Elas falavam de uma dívida não paga, um saldo que precisava ser acertado, mas não ofereciam respostas, nenhuma maneira de escapar da teia que se fechava ao seu redor. Ele procurou uma velha reclusa que morava em uma casa dilapidada nos limites da cidade. "Você não pode lutar contra o destino", ela sibilou, sua voz como folhas secas farfalhando ao vento. Suas palavras, em vez de oferecer conforto, amplificaram seu medo. Uma noite, enquanto Marcos estava sentado em seu apartamento escuro, um pensamento atravessou a névoa de seu desespero. E se a lista não fosse apenas uma sentença de morte? E se fosse outra coisa? Ele examinou a lista novamente, seus olhos percorrendo a elegante letra cursiva dos nomes. Ele notou algo que não tinha notado antes. Os nomes não foram riscados em ordem cronológica. Eles estavam em ordem alfabética. Uma onda de esperança, a primeira que ele sentiu em dias, percorreu seu corpo. Seria possível que a ordem dos desaparecimentos fosse a chave para o mistério? Ele sabia o que tinha que fazer. Ele tinha que testar sua teoria. Mas a ideia de pegar uma caneta na lista, de potencialmente selar o destino de alguém, o enchia de terror. Ele pegou uma caneta, sua mão tremendo. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, com a mão trêmula, riscou o próximo nome da lista. Ele esperou pelo noticiário, pelo telefonema, pela confirmação. Mas à medida que o dia passava, e depois o seguinte, não havia notícias. O homem cujo nome ele havia riscado permanecia, até onde ele sabia, vivo e bem. A constatação o atingiu como um golpe físico. Ele não havia quebrado a maldição. Ele apenas a havia prolongado, mudando o alvo daqueles que ele conhecia para aqueles que ele não conhecia. Ele não era um salvador. Ele era um prenúncio da desgraça, sua caneta uma arma que roubava vidas a cada traço. O peso de suas ações, a constatação de sua própria cumplicidade, ameaçava esmagá-lo. Ele olhou para a lista, apenas um nome restante. Seu nome, a vítima final. Ele era o prisioneiro e o carcereiro, o condenado e o executor. Levado ao limite, Marcos voltou para a velha nos limites da cidade. Ele contou sua descoberta, sua tentativa de controlar a maldição, sua terrível constatação. A velha ouviu pacientemente, seu olhar firme. Quando ele terminou, ela falou, sua voz quase um sussurro. "A lista", disse ela, "não é uma maldição, é um presente." Marcos olhou para ela, sua mente confusa. Os nomes não são vítimas, são aqueles que foram poupados. A lista é um aviso, uma chance de dizer adeus, de fazer as pazes. A revelação atingiu Marcos com a força de um golpe físico. Ele nunca imaginou que algo tão simples pudesse ter um impacto tão profundo em sua vida. Ele estava tão consumido por seu próprio medo que não conseguia enxergar a verdade. O pavor o cegava, impedindo-o de ver além das sombras que o cercavam. A lista não era uma sentença de morte. Era algo muito mais profundo e significativo. Era uma carta de amor. Uma mensagem que transcendeu o tempo e o espaço, carregando consigo um peso emocional imenso. Um último ato de gentileza de um mundo que muitas vezes era cruel e implacável.
um gesto que oferecia um vislumbre de esperança em meio à escuridão. Ele olhou para seu nome, o último restante, e uma estranha sensação de paz o invadiu. A compreensão finalmente o alcançou, trazendo consigo uma calma inesperada. Ele não sabia quando sua hora chegaria, mas sabia que a enfrentaria com o coração agradecido. A incerteza do futuro não mais o assustava. A velha sorriu e lhe entregou uma caneta e uma folha de papel em branco. Seu olhar era de compreensão e sabedoria. "É a sua vez agora", disse ela. Suas palavras eram suaves, mas carregavam um peso inegável. Ele pegou a caneta e, com a mão firme, começou a escrever. Cada palavra que surgia no papel era um reflexo de sua alma, um testemunho de sua jornada.